Genuíno, não, assim, eu queria um resumo para a gente completar esse tema de Israel e o Irã, nas repercussões que podem ter no Brasil, no preço do petróleo, na instabilidade internacional, para a gente entrar aqui na agenda, na pauta brasileira também. O que pode ter como consequência esse evento? Olha, esse evento terá consequências para o mundo e com reflexo aqui no Brasil. Não tem como não ter. Na medida em que se aguça a radicalização do ataque do governo de Israel aos palestinos e tenta atingir o Irã. O Israel é que tomou a iniciativa de atingir o Irã com a ação militar na embaixada de Damasco. E o Irã responde, você tem um quadro regional de tensão. Esse quadro regional de tensão, Conde, vai ter reflexo na situação econômica, particularmente a partir do preço do petróleo, vai atingir a situação econômica na Europa e nos Estados Unidos. Por isso que a União Europeia e o G7 chamam a atenção para não escalar o conflito no plano regional. E o governo de Israel agora está numa encruzilhada, porque ele, na sua arrogância, na sua petulância, na sua visão militarista, ele tem que viver da guerra, tanto para resolver seus problemas internos, como seus problemas na região. E aí, Conde, coloca-se uma questão. Ou a comunidade internacional aumenta a pressão sobre Israel para contê-lo, ou então ele pode fazer provocações. Num quadro de tensão, é como fio de escapado. Qualquer momento pode haver um curto-circuito. Eu acho que nós estamos preocupados com a situação, eu acho que o governo brasileiro manifestou corretamente essa preocupação. Então nós temos que acompanhar, inclusive, com lupa a situação internacional. O governo brasileiro já preparou uma operação de resgate de brasileiros na região, se eclodir a um conflito mais intenso ali, né? Como o Brasil trouxe os brasileiros que estavam em Gaza e muitos que estavam em Israel, né? Mais de 1.200, se não me engano, mais de 1.400, né? O Brasil repatriou de Israel. Essa operação está sendo montada de novo pelo governo brasileiro. Antes de seguir com o Genuíno, deixa eu trazer aqui o Hussein Brasil dizendo: Israel é a maior CRIM que deve ser desmantelada. Bom dia, Conde, eu avisei que o Arbex ia ratificar. Verdade, você avisou e eu reconheci ontem. Hussein Brasil, os drones custam entre 200 e 2 mil dólares. Serviram para acionar sirenes em toda a Palestina ocupada e fez Israel gastar 1,2 bilhões em uma noite. Genuíno, vamos falar um pouco. Quer complementar essa situação? Quer dizer, assim, para resumir, se Israel continuar, se o governo Netanyahu, que inclusive está sendo muito pressionado por ministros que são de ultra extremíssima direita, né? É um governo dividido, Conde, pelos ministros da extrema-direita e por outros ministros que estão levantando preocupações. Eles não chegaram a um consenso de como reagir e quando reagir, porque há um isolamento crescente do governo de Israel no plano internacional. E esse isolamento chega agora em alguns aliados importantes. Vai ter eleição nos Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos dizer que não vai retaliar contra o Irã, que não vai se meter nesse conflito, é um recado indireto para Israel. Portanto, a situação política de Israel é extremamente delicada. Nesse momento, a gente devia, a partir da reunião de ontem do Conselho de Segurança da ONU, defender a paz, defender a abertura de negociações e o reconhecimento público do direito do povo palestino de ter seu Estado. É nesse momento que a ideia de suspender as hostilidades contra o povo palestino, contra o Irã, é fundamental. O Irã deu uma oportunidade para o mundo não entrar numa biruta militarista, porque começa a provocação, começa a atirar, começa a haver qualquer distúrbio, perde o controle. Veja como é que surgiu a Primeira Guerra Mundial. Então eu acho que a bola agora, quem é que vai responder? É Israel. E o mundo tem que pressionar Israel, a ONU,
os Estados Unidos, o G7, é difícil, mas os foros internacionais que precisam ser reestruturados, reinstitucionalizados, porque não estão adequados para enfrentar essa situação de crise, para atuar nessa região. Um conflito regionalizado é extremamente perigoso, porque ele pode desembocar, ele pode resvalar para a utilização de armas nucleares, né, Conde? Perfeitamente. A gente está todo mundo, os próprios Estados Unidos, hipocritamente ou não, porque no fundo, né, Genuíno, os Estados Unidos eles patrocinam Israel, né? Esse é um problema, né? Eles podem, quando eles criticam Israel, é uma hipocrisia muito grande, né, Genuíno? É para defender, eles criticam para defender Israel. Tenha juízo, nós estamos do teu lado. Genuíno, vamos um pouquinho aqui para a nossa cena política no Brasil. Nós tivemos um entrevero, por assim dizer, né, entre o Arthur Lira e o Alexandre Padilha, num processo que eu vi o Alexandre Padilha sair profundamente fortalecido. Só que, e aí eu quero te ouvir nesse sentido, parece que não é exatamente uma diferença entre o Padilha e o Arthur Lira, é uma diferença entre o Lula e o Arthur Lira. Na verdade, é o Lula que quer se livrar do Arthur Lira. Você concorda com isso? Inclusive pela declaração do Lula, né? Falou, agora só de teimosia eu vou manter o Padilha. Eu acho que essa declaração de manutenção do Padilha é uma posição correta. Eu não usaria essa expressão só por teimosia, dizer o seguinte, o Padilha está cumprindo sua tarefa, sua missão e vou manter. O pano de fundo dessa questão Conde, primeiro que o Lira está se preparando para uma disputa na presidência da Câmara, e ele não está com o controle dessa disputa. Segundo, ele pretende ter um protagonismo nas emendas parlamentares, principalmente na área da saúde. E o governo Lula não aceita esse protagonismo dele. Terceiro, há uma série de questões que estão em tramitação na Câmara, como a votação sobre o Chiquinho Brazão na semana passada, que o desgasta. Portanto, é o último ano dele na presidência da Câmara nessa legislatura. Então, eu acho que tem também uma tentativa de botar o governo contra a parede, e cuja moeda de troca é o orçamento impositivo via emendas parlamentares impositivas, porque o orçamento secreto foi revogado, mas eles deram uma outra forma, que é a emenda impositiva de bancada, de comissão. A emenda de comissão. Portanto, eu acho que tem interesses em jogo. Nós vamos ter uma eleição de 2024, que é uma eleição importante. E é claro que os parlamentares que querem eleger prefeitos e vereadores querem a liberação dessas emendas para fazer a campanha eleitoral com os municípios, tanto nas câmaras municipais como nas prefeituras. Portanto, eu acho que o problema não é de estilo, não é uma idiosincrasia entre o Lira e o Padilha. Ele sempre colocou o Padilha como alvo para poder enfraquecer o Lula, porque se o Lula aceita a demissão do Padilha, ele está aceitando o parlamentarismo de orçamentário. Governa, mas não tem um ônus de governar. Portanto, ele coloca o Lula numa situação delicada, tá certo? E o Lula, numa situação como essa, o Lula realmente não pode demitir o Padilha. Agora, por outro lado... Pode completar, querido. Pode completar. Por outro lado, a articulação política do governo não pode deixar esse conflito Padilha e Lira. Opa, mais uma oscilação aqui. Deve ser um problema na região ali do Genuíno. Pular mais para garantir a sustentação política do governo na Câmara dos Deputados. Nós não podemos aceitar esse modelo de chantagem de pressão do Lira. Ele não tem essa força como tinha no ano de 2023. Ô, Genuíno, se alguém quiser tirar um ministro do governo Lula, pressionar o Lula para tirar um ministro, não pode falar mal do ministro, né? Porque se falar mal do ministro, na verdade o ministro vai ficando, né? Porque se o governo aceita demitir o ministro, que o chefe de um outro poder fala mal, aí o governo está aceitando a defensiva, está aceitando a chantagem, está aceitando a tutela. Não pode.
A relação entre os três poderes é harmoniosa, autônoma e independente. Não pode ser essa coisa de reivindicar, de demitir ministro, colocar ministro no lugar. Eu acho que o Lula agiu certo em manter o Padilha. Não tinha outra saída. O Lira está colocando o Lula em situação de saia justa, e o Lula não pode aceitar isso. Eu acho, inclusive, que a força do Lula é ele deixar mais claro quais são os pontos centrais de uma agenda para o país, que ele não vai ceder, e dialogar mais com a sociedade, Conde. O Lula tem que dialogar mais com os movimentos, com a opinião pública, e o governo tem que fazer mais enfrentamento, mais polarização com essa articulação via presidente da Câmara. Perfeitamente. Estamos aqui com o José Genuíno no 11 News, pedindo para vocês darem um like aqui na nossa transmissão e também se inscreverem em nosso canal. Genuíno, ficou perfeito com o celular, viu? A gente podia fazer sempre assim. Você fica até mais bonito, mais corado, tal. Dá para ver você. Tá ótimo. Muito bem. Depois a gente começa. Só não pode ninguém ligar para você agora, que senão vai ter E eu peço desculpa, Conde, tanto a você como a nossa comunidade por esse transtorno, tá? Não, imagina, isso aqui é ossos do ofício, a comunidade entende, eu entendo perfeitamente, e a gente quer o Zé Genuíno por inteiro. Agora, deixa eu perguntar para vocês se você concorda, Genuíno, com uma hipótese aqui que eu construí ao ver essa tensão entre Padilha e Lira, que o Padilha cresceu muito quando ele deu aquela coletiva, dizendo que não vai descer ao nível do Lira, não vai descer aquele nível. O Padilha poderia resolver muito bem um problema de articulação do governo Lula. Será que isso não está no radar? Eu queria que você falasse um pouco disso e a perspectiva de daqui a pouco o governo Lula realmente está numa situação muito melhor, uma condição melhor sem o Lira e sem o Campos Neto. Falta pouco, né? Falta pouco, menos de um ano. E eu acho que o Padilha está correto em não fazer bate-boca com Lira. Segundo, o Padilha está correto em politizar o papel dele como articulador político do governo. E o Padilha deveria fazer uma articulação, sintonia fina, com o líder das bancadas do PP, do PSOL, da Rede, do PV, do PDT e do PSB, para ter uma articulação mais azeitada, para ele não ficar tratando essa questão como se fosse um problema pessoal. Isso não é um problema pessoal do Padilha. Isso é um problema de uma relação com a Câmara dos Deputados, que é outro poder, e o Padilha tem que dar uma visão geral politizada para não cair nesse bate-boca desqualificado e desqualificador. Eu acho que está na hora também do Padilha, como deu aquela entrevista, ele começar a dar sinais, até iniciativas, dando a volta por cima, porque o governo não pode aceitar que o presidente da Câmara, que chefia um poder, possa fazer em relação a um ministro o que o Lira está fazendo com o Padilha, desqualificando, exigindo a queda, exigindo a saída dele. Não pode acontecer. Isso contraria a relação autônoma e independente entre os poderes legislativo e executivo. E eu acho que o Padilha poderia agora fazer uma ofensiva política com os demais partidos, sem ter relação, mesmo que ele não tenha relação direta com o Lira, ele estabelecer a relação com as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados e no Senado. Perfeitamente, Zé Genuíno. Vamos falar um pouquinho agora do veto do presidente Lula. Como era previsto, ele vetou uma parte daquele projeto das saidinhas para os detentos no sistema carcerário brasileiro. E agora esse veto vai ser votado no Congresso. Não sei se essa semana isso vai acontecer. Inclusive, o Lira parece que ele quer também manifestar sua vingança contra o governo, derrubando esse veto com uma margem muito grande. Pergunta para você o seguinte: o Lula agiu corretamente ao vetar? Você ficou satisfeito com esse veto parcial do presidente Lula? Ele agiu corretamente. Esse projeto de lei, ele é inadequado como política de segurança pública, como política penitenciária, como política de ressocialização dos presos. Esse projeto,
ele está dentro daquela visão da extrema-direita de querer resolver o problema da segurança pública só com muitos presos, com muita morte, com muita violência. Isso não resolve. Portanto, a saidinha, ela se dá em condições bem definidas. Segundo, ela é a preparação para a reassocialização dos presos. A ressocialização dos presos é uma política de inclusão dele na sociedade. O Lula agiu correto. O que a gente devia fazer, e aí é uma sugestão pública que eu faço ao governo, é que nesses temas polêmicos, como a saidinha, como essas outras questões que já teve de veto, a questão da reoneração, a questão, por exemplo, da pauta econômica, o governo deveria fazer disputa mais clara. O governo agiu correto, mas na disputa política, no enfrentamento político, tem que deixar a posição do governo mais clara em relação a isso. Eu já falei, Conde, que em matéria de segurança pública, a postura do ministro da Justiça, no episódio do fugitivo da penitenciária de Mossoró, e naquela operação da PRF da Baixada Fluminense, foi uma postura correta, em que a segurança pública é eficiente, ela não precisa sair matando, atirando. Olha o que está acontecendo em São Paulo com esse laboratório que é a experiência, a Operação Escudo na Baixada Santista. Então, eu acho que esses temas polêmicos que dividem o Congresso e a sociedade, mesmo que o governo perca, ele tem que disputar. Se o governo perder, ele tem que disputar. O governo tem que explicar a sua posição. Porque o governar hoje, Conde, precisa disputar, precisa enfrentar, precisa dar os argumentos que o governo tem para tomar essa ou aquela medida. Você sabe que uma das razões que foram levantadas para o governo não entrar nessa bola dividida com a oposição, no que diz respeito à saidinha, tem a ver com o medo, né, da esquerda, do governo, de ficar em maus lençóis com a opinião pública, que tem sido uma opinião pública conservadora no Brasil. Não sei se você chegou a ver esse tipo de abordagem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque a esquerda pensa também em não se desgastar, evidentemente, né? Mas aí, nós não podemos convalidar, nós não podemos nos omitir em posições de extrema-direita que ferem direitos e garantias, e não dá racionalidade nem funcionalidade a uma política penitenciária. Eu acho que a esquerda tem que ter uma concepção geral sobre segurança pública. Há muito tempo eu defendo criar o Ministério da Segurança Pública, integrar as polícias municipal, estadual e nacional num sistema único, ela estabelecer compartilhamento na área de banco de dados, de informação, de operações, ela ter, em relação à milícia, às quadrilhas e ao crime organizado, uma postura ofensiva de usar a inteligência, usar a tecnologia e usar a asfixia financeira como arma de combater a milícia e o crime organizado. Nesse sentido, eu acho que nós temos que explicitar uma política de segurança pública, porque o que a extrema-direita faz na matéria de segurança pública é especulação com a tragédia, especular com o senso comum. Bandido bom é bandido morto, e vai com esse proselitismo tentando enganar a população, e não resolve. Isso atinge a população mais pobre, a população das comunidades, principalmente jovens e negros. Isso cria uma matança generalizada que não tem limite e não combate a cabeça, não combate o sistema que se alimenta do crime organizado, das milícias e dessa relação com o Estado. Portanto, eu advogo que a esquerda deveria ter um projeto para a segurança pública no Brasil. A segurança pública tem que ser uma política de Estado, uma política pública desmilitarizada, com orientação precisa. Competência da polícia não é sair por aí matando e atirando, tá certo?
fazer uma visita política ao sistema penitenciário, porque ele está cheio de irregularidades, de problemas sérios, que bota uma massa de presidiário como a reserva para o crime organizado e para as milícias, eu acho que nós temos que botar esse tema no nosso radar, na agenda do país, e não ficar na defensiva nem fugindo do debate. Genuíno, vamos aqui, deixa eu só pegar o comentário do Adalberto, que eu quero fazer um comentário rápido aqui. Ele está dizendo o seguinte: obrigado, Adalberto, pela participação. Conde, a opinião pública da sociedade não é conservadora, é uma opinião manipulada pelas fake news, ou melhor, pelas mentiras das redes sociais da extrema-direita. Perfeito, concordo com você, mas é importante não esquecer o seguinte, Genuíno: esse comportamento do governo, do PT e da esquerda, ele é reflexo do comportamento da população. Então, se a esquerda não se mobiliza para pressionar, porque se a esquerda estivesse pressionando para uma situação mais humanizada no que diz respeito ao sistema carcerário, o governo iria comprar briga. Quer dizer, a sociedade precisa se mexer, né, Genuíno? Aí, Conde, a esquerda tem que ter uma posição clara, programática, mostrar que ela defende uma segurança pública eficiente, que defende a carreira do policial militar ou civil. Ela não é inimiga da polícia, não é. Quer uma polícia inteligente, preventiva, atuante, que possa ter alvo, ter inteligência e banco de dados e ser valorizada. E mostrar que valorizar a polícia não é contra os direitos humanos, pelo contrário. A política de direitos humanos na ação da polícia, ela dá condições para você ter uma polícia eficiente. Veja o que significa, para diminuir a violência, a colocação de câmeras no uniforme das polícias. Nós temos que usar a tecnologia para aumentar a eficiência do sistema de segurança pública. Agora, tem que ser um sistema integrado, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, com as forças da Polícia Nacional. Por exemplo, eu acho que a gente devia caminhar para criar uma espécie de Guarda Nacional, transformando a Força Nacional de Segurança Pública numa Guarda Nacional mais estruturada, mais preparada, mais treinada. Por isso que eu advogo que é necessário criar o Ministério da Segurança Pública, para ter foco, ter prioridade, ter programa que tenha começo, meio e fim. Essa ideia de você transferir para os estados não resolve, porque, primeiro, que o crime é nacionalizado e até internacionalizado. Segundo, ele não tem fronteira. Terceiro, você tem que ter o compartilhamento. Quando você tem compartilhamento, veja a investigação sobre o caso Marielle, veja a investigação sobre a fuga das penitenciárias de segurança máxima. Quando você tem uma parceria com a Polícia Estadual, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, você tem uma eficiência maior no alvo que você atinge, na prisão, na destruição desses poderes paralelos que se organizam com a milícia ou com o crime organizado. Então, nós temos que advogar uma política de segurança pública sistêmica, alternativa, para enfrentar essa crise da segurança pública. Senão ela entra como bandeira demagógica para a extrema-direita fazer da segurança pública bandeira de campanha, como faz no Equador, como faz na Argentina, como faz em El Salvador. Perfeito, José Genuíno aqui no 11 News. Deixa eu trazer comentários aqui, a gente está encaminhando para o bloco final com o Genuíno. O Sem Brasil está dizendo aqui: Israel tem extrema-direita e os à direita deles, judeus nativos e dos países árabes são discriminados, Lira está enraivecido, vai cometer erros e dançar, como Lira ficou tão rico e a liminar pode cair. Deixa eu trazer aqui o comentário também, a colaboração do Mohamed Ali. O Hussein segue dizendo aqui: Padilha fez um ótimo trabalho, mina Lira e teve votos. Façam seminários do Genuíno para novos candidatos do PT. Você tem falado para a juventude do PT, ou meu querido Genuíno? Eu tenho feito muitas lives, dou aula, faço conferência em vários momentos, e eu estou fazendo esse trabalho de base, eu estou fazendo esse trabalho da pedagogia política, com a minha experiência, com a minha formação, com o conhecimento que eu tenho, eu estou ajudando.
E eu acho que isso é muito bom para o Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, eu tenho as ideias sobre segurança pública e defendo isso para o governo. Aliás, não é a primeira vez que eu falo desse tema contigo. Eu acho que o governo devia ter criado o Ministério da Segurança Pública lá no começo, lá na transição, no começo do governo. E eu acho que separar, não é? Porque um governo, ele age, vamos dizer assim, sistemicamente, de maneira de maneira sistêmica. Então, a segurança pública não se desliga da justiça, nem a justiça da segurança pública. Tem que haver um compartilhamento, inclusive com o Ministério Público, que é o órgão do Estado, do governo, que controla a atividade policial. Então, nós temos que botar a segurança pública, Conde, como uma questão do Estado, na organização dos poderes do Estado brasileiro. Não pode ser essa coisa do espetáculo, do tiroteio, da morte, e nem essa coisa, o sentimento do medo da população. Do poder que o ministro da Justiça de turno quer, digamos, angariar para si, porque o Dino não quis a partição desse ministério e o Lewandowski não quis, e ninguém vai querer, né? Perder, por exemplo, o ministro da Justiça, perder o Ministério da Segurança Pública. Deixa eu só saudar a presença. Quem tem que querer é o governo Lula, né? É o presidente que foi eleito. O governo Lula tem que querer, claro. Olha, a presença da Clarice Ferraz aqui, eu creio que o Genuíno conheça a Clarice, que é uma das maiores autoridades do Brasil no que diz respeito à energia, à política de energia. Conhece o Genuíno, Clarice? Conheço, tenho acompanhado alguns artigos, algumas intervenções, alguas lives. Um abraço, Clarice. Um abraço, Genuíno. Espero ter a honra de lhe conhecer pessoalmente. Valeu. Olha, tá bom. Muito obrigado. Viu, antes de fazer a transição aqui, me despedir do Genuíno, trazer mais 2 comentários aqui do nosso público, do Hussein Brasil. Ele pergunta, por que não temos prisões de segurança mínima, Genuíno? Não vai dar tempo de responder agora. Hussein, tem que ter prisão de... tem que ter prisão para preso de alta periculosidade, que é de segurança máxima, e prisão para o trabalho, para a ressocialização, para a reeducação dos presos. Se você bota tudo isso junto, aí você cria um exército que vai ser mão de obra do crime sofisticado, do narcotráfico e do crime organizado. Perfeitamente. Ele ainda diz aqui, a cooptação de PMs pelos neopentecostais? Ele pergunta aqui, assunto complexo para uma live inteira. Gabriel... Mas isso é grave, viu, Conde? Isso é muito grave, porque essa cooptação, na hora que você mistura arma com religião, arma com segurança pública e religião, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Porque você cria um fundamentalismo do autoritarismo, fundamentalismo da punição, fundamentalismo que vai levar ao caos. Nós temos que denunciar esse tipo de articulação. Perfeitamente. Gabriel Santa Rosa, nesses temas polêmicos, talvez fosse interessante esclarecer melhor a população através da mídia quanto às suas posições. Obrigado, Santa Rosa. Genuíno, obrigado pelo carinho, pela presença, pelo cuidado que você tem de estar aqui no 11 News nas segundas-feiras conosco. Sempre importante te ouvir e eu desejo uma excelente semana para você. E tamo junto. Eu agradeço, Conde, e quero falar para a Clarice que eu estava ontem lendo as minhas anotações e eu acompanhei uma live tua discutindo a crise do setor elétrico e o modelo de privatização que aconteceu, que é um desastre para o país. Um abraço bem grande.